Oi, minha galerinha do sexto ano, mais uma vez, professora Ciana com Ensino das Artes, e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto Mãe é Mãe. Hoje a gente vai para a página 40, onde a gente vai continuar o nosso texto da aula passada e vamos ver um pouquinho sobre uma mulher importantíssima na música brasileira, na música popular brasileira, que é Chiquinha Gonzaga. Depois disso, a gente vai continuar mais e mais assuntos, né? Porque da aula passada eu dei uma colherzinha de chá para vocês, e como a gente teve uma atividade muito trabalhosa, que não foi difícil, mas era trabalhosa, eu dei mais tempo para que vocês pudessem realizar essa atividade. É uma pena que muitos ainda não entregaram, tá? Então, a professora ainda está aguardando. Não esqueça de deixar o teu nome no comentário do vídeo, tá legal? Não esqueça isso para que a tua presença ela seja registrada na minha aula. Não esqueça de dar o seu likezinho para ajudar a divulgar o vídeo também, tá bom? E hoje a gente também vai ter uma pequena atividade e eu também vou aguardar no PV. Se você está com atividade acumulada, procure um tempo para atualizar isso tudo, tá bom? A professora entende, mas a gente precisa fazer as atividades, e quando acumula, fica mais difícil ainda, tá bom? Então, nossa página 40, a gente vai dar continuidade, né, ao nosso assunto da aula passada, e diz: na aula passada a gente viu como é que surgiu a história do Dia das Mães, tá bom? E aí diz assim como Ana Maria Jarvis, muitos artistas homenageiam suas mães e mulheres por meio da arte. Retratam em suas obras características determinantes da personalidade feminina, que é a força, determinação, perseverança, beleza, delicadeza, sensualidade, jovialidade, compreensão, razão e emoção. Hoje eu vi um vídeo que era até sobre o Dia da Mulher, de uma pastora angolana, e ela falava justamente de características importantíssimas nas mulheres, né, em nós mulheres. E uma delas, tem até aqui no nosso livro, era a determinação, a perseverança e a fé, tá? Aqui a gente não está falando da fé, mas está falando da força, né? Está falando de outras características. Então, quando a gente ouve falar assim, que a gente vai até ver aqui no nosso livro, que a mulher é o sexo frágil, a gente não está falando fragilidade de ser menor, incompetente ou menos capaz. A gente está falando da fragilidade porque a gente é mais sentimento, né? Mas a gente também é força. A gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, coisas que às vezes os homens não conseguem. A gente não pode generalizar, porque sempre vai ter alguém diferente no meio disso tudo. E aqui o nosso livro ele vem retratar essas características, né, da personalidade feminina, tá bom? E aí tem um texto sobre Chiquinha Gonzaga. Vocês se lembram que a gente falou sobre Chiquinha Gonzaga lá no nosso assunto do carnaval, só que não tinha a imagem da Chiquinha Gonzaga, mas já falava dela. E aqui nessa página 40 a gente já tem a imagem, a foto, né, de Chiquinha Gonzaga, e falando um pouco sobre ela. Vamos lá dar uma lida. Vamos aprender um pouquinho sobre ela? Preste atenção no que eu vou falar, tá bom? Chiquinha Gonzaga, maior personalidade feminina da história da música popular brasileira e uma das expressões maiores da luta pelas liberdades no país, promotora da nacionalização musical, primeira maestrina, autora da primeira canção carnavalesca, primeira pianista de choro, introdutora da música popular nos salões elegantes, fundadora da primeira sociedade protetora dos direitos autorais, Chiquinha Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro, filha do militar José Balizeu Neves Gonzaga e de Rosa Maria de Lima. Estudou piano com professor particular e aos 11 anos compôs sua primeira música, uma cantiga de Natal, Canção dos Pastores. Aperfeiçoou-se com o pianista português Arthur Napoleão. Sua vontade de musicar para o teatro levou-a a escrever partitura para um libreto de Arthur Azevedo, Viagem ao Parnaso. A peça foi recusada pelos empresários. Outras tentativas fracassaram, até que conseguiu, em 1885, musicar a opereta de costumes A Corte na Roça,
Em 1889, promoveu e regeu no Teatro São Pedro de Alcântara um concerto de violões, instrumentos estigmatizados àquela época. Foi uma ativa participante do movimento pela abolição da escravatura, vendendo suas partituras de porta em porta, a fim de angariar fundos para a Confederação Libertadora. Com o dinheiro arrecadado na venda de suas músicas, comprou a alforria de José Flauta, um escravo músico. Voltando agora na nossa página 41, diz assim: a mulher, porém, não é apenas mãe. Ao longo do tempo, ela foi galgando degraus e ocupando espaços na sociedade, antes pertencentes apenas aos homens. Artistas registraram as diversas nuances de sua personalidade por meio das diferentes linguagens, que é a pintura, a escultura, a música, teatro, dança, cinema, poesia, tá? Entre outras formas de expressão, abordaram temas como beleza, vestuário, profissões, maternidade, independência pessoal e financeira, contribuindo dessa forma para a conquista e reconhecimento de seus plenos direitos, tá? Aí a gente tem uma atividade 16 nessa página, tá? Que eu vou querer que você faça, mas eu vou repetir novamente, é tudo individual, tá bom? Então, você vai fazer a atividade da página 41, atividade 16 também, tá? E aí, a gente vai lá para a página 47, que diz assim, mulher é sexo frágil? Tá fazendo uma pergunta, tá? Você já deve ter assistido à exibição de filmes e telenovelas, não é mesmo? Recorde-se de alguns deles, como as mulheres eram representadas. Submissas, corajosas, ignorantes, inteligentes. Na novela O Rei do Gado, Luana, que era a Patrícia Pilar, vocês não sabem do que eu tô falando, tá, gente? Vocês vão estar boiando. A novela O Rei do Gado, tá? Falava de um cara que ele era o rei do gado mesmo, tá? Ele era um fazendeiro muito rico. Não é do tempo de vocês, faz muito tempo que essa novela passou. Eu aconselho vocês a procurarem ela aqui no YouTube um pouquinho para vocês assistirem. Com certeza vocês vão encontrar algum trecho, tá bom? E aí tinha a Luana, que era uma personagem. A Patrícia Pilar era a atriz que fazia o papel da Luana, tá? Mostrou-se uma mulher valente, atuando no movimento dos sem terra. Então, a Luana era dos sem terra. E o rei do gado, que era o Antônio Fagundes, ele era o fazendeiro, tá bom? Já tá falando de uma história de amor, por aí você já tem ideia do que aconteceu, tá? No filme Lancelot, o primeiro cavaleiro, a rainha Guinevere, não sei, gente, eu não sei, eu nunca prestei atenção no nome dessa rainha, porque eu sempre ouvi falar do Lancelot, mas eu nunca prestei atenção no nome da rainha, me desculpem, tá? Mas eu sei qual é a história, e eu também já vi o filme. Que a Julia Ormond defendia corajosamente seu povo da tirania de Malagan, um ex-cavalheiro do rei Arthur. Se você não conhece essa lenda, poderá ver o filme ou ver um livro sobre o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, personagens de mitos medievais que fazem parte da cultura britânica. A minissérie A Casa das Sete Mulheres, inspiradas no romance da gaúcha Letícia, não sei o nome dela não, confesso para vocês, tá? Não sei o sobrenome da mulher. Olhem aí no livro de vocês, quem conseguir falar, manda aí o áudio para mim, como a gente faz às vezes na nossa aula, né? Eu acho bem divertido quando um não consegue pronunciar e o outro tenta ajudar. É legal, eu gosto. E também não é do tempo de vocês. Então, é tipo, eu tô lendo aqui, mas vocês só vão entender se vocês forem pesquisar um pouquinho sobre esses nomes aí. Eu vou procurar colocar aqui, vou tentar fazer o quê? Uma imagem, umas imagens, vou botar, tá bom, gente? Vou botar aqui, terminando de falar esse assunto, eu vou colocar mais imagens sobre o Rei do Gado, Lancelot e a Casa das Sete Mulheres, tá bom? Vou colocar a legenda para vocês saberem um pouquinho do que a gente tá falando, tá legal? Porque realmente não é do tempo de vocês isso aqui que tá no assunto do livro, tá? Conta a história vivida pela família de Bento Gonçalves na época da Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul.
A minissérie apresentou Giovanna Antonelli no papel de Anita Garibaldi, uma heroína que enfrentou brava e impetuosamente o campo de batalha, local destinado exclusivamente aos homens. Mas o que quer dizer com isso, né? O que vem, importando ou não, se vocês não são desse tempo, vem falar que o tempo todo a mulher foi vista o tempo todo como um sexo tão frágil que ela não era capaz de algumas coisas. E hoje a gente sabe que não é assim. Isso daí já faz um tempo. Esses nomes dessas novelas, minisséries e filmes que eu acabei de ler para vocês já fazem um tempo. Então, há algum tempo a mulher já vem sendo vista de uma outra maneira, de uma outra forma, né? Como alguém que realmente é capaz de tudo isso. E nós podemos ser quem nós quisermos ser. Um exemplo está aqui a professora de vocês, que a gente sempre conversa e fala. Eu não sou a universal, tá, gente? Mas tem hora que a gente fala, né? A professora tem 2 empregos, a professora tem 3 filhos, a professora tem casa, a professora às vezes passa o dia trabalhando, a professora ainda arruma tempo para fazer vídeo para o YouTube, a professora arruma tempo para fazer vídeo de passo a passo de artesanato, a professora é pastora, a professora, meu Deus do céu, né? Tem tanta coisa. É mãe, é mulher, namorada. Ixi, meu Deus do céu. Cuida da casa, do cachorro. Não tem nem papagaio nem periquito, mas tá quase perto, né? Tem cachorro, tem gato. Então, eu acabo fazendo tantas coisas que se a gente fosse olhar para lá para trás, muito lá atrás mesmo, antigamente, isso não seria possível, né? E eu digo assim, eu sou uma mulher independente. E ser independente é você poder escolher, né? Você poder ter o poder. Eu quero ter o poder da escolha. Isso não tem problema quando eu digo para vocês que eu escolho. A minha escolha seria, por mais que eu trabalhe, eu tenho estudo, ainda tenho a faculdade, né, gente? Esqueci de falar, ainda tem mais faculdade, mais outras coisas que eu faço na minha vida. Mas por eu ser essa mulher independente, hoje eu sei que eu posso escolher. Então eu posso escolher de repente, eu gosto de cuidar da minha casa, de cuidar dos meus filhos, eu gosto de ser esposa, eu gosto de ser mãe, né? Isso é uma escolha. E não tem nada de errado em eu escolher isso para mim e a outra pessoa, uma outra mulher, escolher algo diferente para ela. A minha irmã, ela tinha um pensamento diferente do meu, apesar de sermos mulheres, mas nós tínhamos pensamentos diferentes. Então eu não posso também basear porque que eu sou assim, a outra mulher tem que ser. Eu não posso condenar aquela que escolhe o trabalho, eu não posso condenar aquela que escolhe a questão apenas de ser a dona de casa, de cuidar da família, né? É esse poder que nós temos de sermos o que nós quisermos ser, tá? Então, a gente agora vai fazer a atividade 17 da página 43. Professora, hoje tem 2 atividades de novo? Tem, mas nem se compara à atividade da aula passada, tá bom, gente? Nem se compara. Aí, nessa atividade 17, a gente já vai falar um pouquinho sobre a questão das profissões, tá? Eu acabei de falar para vocês que hoje eu faço um monte de coisa. Houve um tempo, tá, gente, que as mulheres elas só podiam ser professoras, tá? E, por exemplo, em relação à questão de ser pastora, até hoje eu acho que tem gente que não gosta dessa questão aí, acha que não é lugar para mulher, né? Então, até nos dias atuais a gente vai ver muito disso. Hoje em dia a gente vê mulheres na construção civil, que era um lugar que a gente via mais homem. A gente vê mulher ai, gente, mulher motorista de carreta, de caminhão, daqueles grandão mesmo, né? Coisa que era muito raro. E, não, na verdade, nem existia. Depois se tornou raro e hoje em dia já é até mais comum se ver mulheres dirigindo ônibus, dirigindo carreta, caminhão. Coisas que não eram comuns ou antes, agora se tornaram comuns, né? Então isso é bem legal, isso é bem bacana da gente repensar aí, tá bom? Qual seria o nosso lugar? Eu acho que, na verdade, o lugar de todo mundo é onde ele se sente bem, onde ele queira estar. Isso independente, a gente está falando de mulher, mas eu acredito que isso também vale para os homens. Porque assim como nós mulheres temos passamos por algumas situações que dizem assim, isso não é lugar de mulher, eu também já ouvi que tal lugar não era lugar para homem. Isso eu vejo muito na questão da arte, né? Na questão, quando a gente vai lidar com a arte, com o artesanato em relação a homem e mulher, geralmente não é comum se ver homem
Homem fazendo um crochê, homem fazendo um artesanato, homem costurando. Não é comum, então, quando se tem, há um estranhamento também. Então, que seja importante, o ser humano, ele está onde ele se sente bem. Seja a profissão que ele escolheu, seja o lugar que ele quer estar, seja o que ele quer fazer para a sua vida. Tá legal? Então, a gente termina por aqui o nosso assunto. Eu quero que vocês entreguem a atividade, tá legal? Professora, quando é? É hoje, gente, é hoje, no nosso horário de aula, tá bom? Procurem entregar no horário de aula para que vocês possam tirar as dúvidas, para que vocês possam enviar e, de repente, consertar o que precisar ser consertado, tá bom? Então, procurem fazer essas coisas no horário de aula. Aí, na próxima aula, a gente já vai continuar vendo sobre a mulher e finalizando o nosso assunto, só que a gente já vai falar sobre a questão das revoluções, né, femininas que envolvem a questão da mulher, tá bom? Aí a gente já vem com algo a mais. E aí eu prometo que não vai ter atividade, eu vou dar essa palhinha para vocês, tá legal? Beijos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.